Bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú, e no episódio de hoje temos mais uma edição do quadro Mercados e Fundos em Foco. Fernando Cavalletti, superintendente da área de Portfólio Specialist, faz um panorama dos principais movimentos do mês e traz como destaque o fundo Itaú Optimus Titã Multimercado. Olá, Isa, tudo bem? Nesse Mercados e Fundos em Foco de outubro, nós vamos falar sobre o rally de ativos de risco e de proteção, política monetária, as decisões dos principais bancos centrais ao redor do mundo, um otimismo com inteligência artificial e ouro e, claro, falar dos fundos destaques no mês. Bom, vamos lá então. Começando aqui pelo panorama geral do mês de outubro, foi um mês de bifurcação dos mercados. A gente viu ao mesmo tempo um rally de ativos tradicionalmente considerados de risco, como ações de tecnologia nos Estados Unidos e bolsas de mercados emergentes, mas também a gente viu a boa performance de ativos de proteção, como o ouro e o dólar. O Nasdaq disparou 4,7%, enquanto outras bolsas como Chile, México e Brasil bateram recordes históricos no mês de outubro. Ao mesmo tempo, o dólar, que normalmente perde força em ambientes de corte de juros, acabou subindo uns 2%, puxado pela postura mais conservadora do Fed e pela resiliência dos dados econômicos ali nos Estados Unidos. O fortalecimento do dólar foi generalizado frente a diversas moedas desenvolvidas, mas algumas delas, como por exemplo o peso chileno e o peso colombiano aí no mundo de mercados emergentes, acabaram resistindo a esse movimento do dólar. O real brasileiro ele perdeu cerca de 1,2% frente ao dólar no mês de outubro. Já entre as commodities, a gente teve um contraste marcante. O ouro ultrapassou a barreira simbólica de $4.000 por onça, alcançando máximas históricas, enquanto o petróleo despencou, pressionado por dados fracos vindos da China e temores de excesso de oferta no mercado global. Falando agora de política monetária, a gente teve bastante decisão dos bancos centrais aí no mês de outubro, tá? O principal deles, obviamente, nos Estados Unidos. O Fed cortou os juros em 0,25 ponto percentual, mas a sinalização foi hawkish, né? Um tom mais conservador. O Jerome Powell, presidente do Fed, ele deixou claro que não há garantia de novos cortes em dezembro, citando a falta de dados devido ao shutdown do governo americano. Cabe ressaltar que o Banco Central americano ele navegou meio que às cegas, devido à qualidade prejudicada dos dados e estatísticas em função desse shutdown dos serviços federais, que foi motivado aí pela falta de alinhamento para o financiamento do próximo ano fiscal. A divulgação de indicadores como o mercado de trabalho, vendas no varejo, inflação ao produtor e ao consumidor, pedidos à indústria, entre outros, foi totalmente suspensa ou seriamente comprometida pela ausência de coleta, tornando o status da maior economia do mundo míope nesse período. Adiante, o que a gente está vendo é um acordo entre os republicanos e os democratas que pode colocar fim aí ao maior shutdown da história nos Estados Unidos. Partindo para a zona do euro, o Banco Central Europeu ele manteve as taxas inalteradas, reforçando aí paciência e dependência dos dados em contraste com a postura americana. O que a gente acredita é que o Banco Central Europeu já está muito próximo, aí já chegou basicamente na sua taxa terminal de 2%, que na visão deles é adequada para a atual situação econômica de convergência de inflação para a meta e ao mesmo tempo tenta trazer um pouco mais de estímulo aqui para a economia da região como um todo, tá? No Canadá, o BOC cortou os juros para 2,25%, basicamente reagindo aos impactos negativos das tarifas dos Estados Unidos sobre a economia local. E aí, interessante é que nesse patamar de política monetária de diversos países, a gente começa a observar algumas divergências dos bancos centrais, como, por exemplo, o próprio Banco Central Europeu, acreditando que já chegou em um patamar adequado, e outros, como os Estados Unidos e o próprio Reino Unido, ainda tateando quais vão ser os próximos passos. No Brasil, a gente não teve reunião do Copom em outubro, mas no início de novembro tivemos, e a manutenção da taxa Selic em 15% foi decidida, sinalizando que as taxas ainda devem permanecer elevadas por um período prolongado. Tá? Entretanto, o mercado já concentra aí as apostas de início de corte
de juros entre janeiro e março do ano que vem, tá? O grande consenso que vai ser no primeiro trimestre do ano que vem. Agora falando um pouco sobre inteligência artificial e ouro. Entre os movimentos de destaque no mês, o setor de tecnologia da Bolsa Americana disparou, impulsionado aí por resultados corporativos bem fortes das empresas e o entusiasmo contínuo, né, com aplicações de inteligência artificial. O movimento ele foi restrito a poucos nomes, tá, e não refletiu a economia real como um todo. Mas todas as Big Techs acabaram surpreendendo as expectativas de receita para cima, tá? Superaram as expectativas. Justamente impulsionadas por IA, serviços de nuvem e outros serviços digitais. O CAPEX, né, que é o investimento das empresas aqui no setor no ecossistema de inteligência artificial, ele disparou. Tá? Só a Amazon, Microsoft, Google e Meta, elas devem gastar mais de 380 bilhões de dólares em infraestrutura esse ano. E apesar dos lucros robustos, os investidores eles estão cautelosos e atentos ao retorno sobre esse investimento em inteligência artificial, que ainda é incerto para algumas empresas. Tá? Agora, trocando de assunto e falando um pouco sobre o ouro, né? O ouro consolidou aí como um dos principais ativos de boa performance no ano, e a gente viu no mês de outubro aí de novo, né, uma grande busca aqui por hedge monetário e hedge de conflitos geopolíticos, né? Então o ouro mais uma vez ele brilhou aqui como proteção diante de compras gigantescas, tá, pelos próprios bancos centrais e expectativas aí de ciclo de afrouxamento monetário um pouco mais prolongado nos Estados Unidos e também por conta aí de preocupações fiscais no âmbito global como um todo. Tá? E aí, só para concluir um pouco dessa parte de mercados, né, do mês de outubro, o que a gente conclui é que o mês de outubro ele marcou uma consolidação aqui de uma grande divergência nos mercados. Tá? Então, em primeiro lugar, o corte conservador do Fed, ele serviu de gatilho para fragmentação das narrativas. Enquanto alguns ativos eles acabaram surfando, né, o otimismo com inteligência artificial, outros refletiram aqui a desaceleração real ou buscando proteção contra riscos sistêmicos como um todo. Para o investidor, o grande desafio aqui no último trimestre desse ano vai ser navegar esse ambiente desincronizado, identificando qual que é a narrativa que vai ser dominante para cada ativo e região, né? Então, em resumo, o mês foi de recordes, surpresas, mas acima de tudo quebra de alguns consensos. Como fundo de destaque no mês, temos o Optimus Titan Multimercado, um fundo bastante conhecido aqui da Itaú Asset. O fundo ele obteve rentabilidade no mês de outubro de 2,02% contra um CDI de 1,28%, o que equivale a 158% do CDI no mês. A rentabilidade neste ano é de 111,19% do CDI e 141% do CDI nos últimos 12 meses. Vale ressaltar aqui a consistência do Optimus Titan desde o seu início lá em 2021, onde ele entregou 132% do CDI nesse período total. E agora trazendo aqui os destaques da performance no mês de outubro, a principal contribuição no mês veio dos mercados de renda variável. Tá? O fundo ele obteve ganhos em posições compradas nos setores de utilidade pública, de mineração e siderurgia. Por outro lado, algumas perdas em menor magnitude em posições compradas no setor de distribuição de combustíveis, entre outros. O fundo ele mantém uma posição líquida comprada nos mercados aqui do Brasil e internacional. E as principais alocações elas se encontram nos setores de utilidade pública e saúde. Em segundo lugar, em termos de contribuição de performance, temos aqui os juros no mercado internacional. Tá? Num cenário onde os juros americanos eles permaneceram baixos, a gente buscou atuar taticamente, tá? Comprados em taxas de juros de alguns países desenvolvidos e vendidos em taxas de juros de alguns países emergentes. No final do mês, o FOMC, que é a reunião de política monetária do Fed, acabou surpreendendo ao adotar uma postura mais hawkish, né? Mais cautelosa, conservadora.
o que acabou elevando a precificação dos juros globais e fortalecendo o dólar. Tá? Então a gente manteve nesse cenário uma abordagem bastante tática, dado que as próximas decisões de política monetária devem ser as mais sensíveis aos dados. Em terceiro lugar de contribuição, o mercado de moedas. E aí a gente obteve ganhos aqui no fundo com o euro e alternando aqui posições compradas e vendidas ao longo do mês, assim também com posições compradas no real brasileiro, tá? Esses ganhos basicamente foram reduzidos parcialmente por algumas perdas em posições compradas no dólar australiano e no dólar neozelandês. A parte de moedas aqui, o fundo segue operando essa classe de forma bastante tática, com posições pequenas, com algum viés de compra do dólar americano, diante dessa resiliência demonstrada pela economia dos Estados Unidos nos últimos dados e do potencial para reprecificação para cima do cenário de juros do Fed nas próximas reuniões. Por fim, um pouco aqui de juros no mercado local do Brasil. Essas posições elas apresentaram resultado neutro para o fundo no mês. Tá? Então o fundo manteve exposição à inclinação da curva de juros nominais, carregando a posição no mês de outubro e mantendo aqui agora para o mês de novembro. Então o fundo segue com uma visão de antecipação dos efeitos defasados, atrasados da política monetária e de aumento do prêmio de risco nos vencimentos mais longos dessa curva de juros. Tá? Bastante influenciado aqui por fatores basicamente locais aqui, peculiares aqui do Brasil, mas também por um movimento aqui para cima das curvas globais com os vencimentos mais longos. Tá? É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo Mercados e Fundos em Foco aqui no Mind Asset. Quer conhecer mais sobre o Itaú Optimus Titã Multimercado? É só acessar o link na descrição. Curtiu o episódio? Compartilhe com quem também acompanha o mercado e não esquece de seguir o Mind Asset na sua plataforma favorita. Até a próxima!